pessoal, olha só. Terça-feira que vem a gente vai começar a falar de derivada, tá? E para isso é melhor um computador. Então terça-feira que vem eu já reservei o LIG, que é o laboratório que aí cada um pode ficar no cada um não integra todo mundo. Vocês podem ficar tipo em dupla, mas vocês podem ficar no computador, beleza? Todo mundo sabe, fala. Mas eu queria saber mesmo se a questão, a gente, no nosso curso que a gente está fazendo de introdução ao cálculo, a parte que a gente fez de limites, que é o básico, a gente vai aprofundar ou sobre o básico mesmo? Não, a gente pode aprofundar, vai aprofundar mais um pouco. A gente queria entender o básico de várias coisas só para adiantar, né? Vai aprofundar mais um pouco. Mas depois vocês vão ver em cálculo 1, entendeu? Eu queria já estar forrado no caminho. Sim, mas a gente vai fazer mais exercício de cálculo 1. Posso falar, mas a integral é só cálculo de uma variável 2, né? Então ainda tem mais tempo. Mas eu posso falar também um pouco de integral. Vocês que mandam. Então, mas para começar a falar de derivada, é melhor um dia que a gente esteja com o computador, tá? O LIG, todo mundo sabe onde é. Aqui nessa ligação ABC aqui, que é esse corredor aqui atrás. Todo mundo tá ligado? Esse corredor aqui atrás, que liga o bloco C até o bloco A, passa aqui atrás, ali tem um laboratório de graduação. Não, quer dizer, tem... É o que a bandeirinha na porta, não é? Não sei. Ah, a gente sabe. É nesse corredor aqui, laboratório, eu vou ver o número da sala lá depois. Beleza? Então semana que vem a gente vai ter aula lá, certo? Aí hoje a gente podia, na terça, que eu reservei já, tá? Aí hoje a gente podia falar de alguma coisa que não precisa de computador. Que é, porque tanto para limite, né, é legal a gente ficar vendo os gráficos assim, né? Então a gente pode falar mais um pouco de outras bases, escrever raiz de 2, por exemplo, em outras bases, ou pode falar mais de infinito, vocês têm preferência? Quem mais? Porque não vimos nada, né, de outras bases ainda. Ainda não vimos, né, passar por outras bases. Seria legal pra... A gente fez, mas Vem um pouco. Daí por exemplo, não deve ter nada. Então faz de novo pra lá. Não, eu já vi por Não, outras bases, a gente fez só números inteiros. Agora a gente poderia fazer números não inteiros. Acho legal isso? Pode ser infinito também, porque isso já está mais continuando da aula da semana passada. Fala. Isso pode ser hoje também tem a ver com limite. Beleza? Tá. Então, calma aí. Isso é uma boa. Vamos. Então, vamos escrever números em outras bases. Deixa eu. Olha só. Então, primeiro, vamos falar de divisão, que a gente começou a falar na semana passada, a gente falou um pouco de divisão em outras bases, foi meio rápido, né? Mas assim, a gente, então agora falando de números não inteiros, tranquilo? Beleza? Números racionais e irracionais, certo? Vamos escrever alguns números em outras bases. E eu estou falando, o termo que eu estou falando, que eu acho mais adequado, é números não inteiros. Muitas vezes na educação básica, a gente usa a palavra números decimais para se referir a números com vírgula, digamos assim, beleza? Números que não são... Exatamente, isso aí.
Então, primeiro, o que é decimal não é o número, é a representação do número. Se mudar a base... Hã? Não é errado. Então, por exemplo, se você escreve um número em outra base, ele continua sendo o mesmo número, beleza? Só que ele não está mais representado de forma decimal. Então, por isso que eu estou falando, o que é decimal não é o número, é a representação do número, beleza? Além disso, se a gente pensar na representação, os números inteiros são tão decimais quanto os não inteiros, beleza? Que a gente está escrevendo, sei lá, 25. Quando a gente escreve 25, a gente está escrevendo esse número em representação decimal. Da mesma maneira que a gente escreve 0,32. Ambos estão em representação decimal, tá? Então, esse termo, número decimal, para se referir a números não inteiros, ele não é muito adequado. Não vou dizer que está errado, porque isso é um jargão que meio que se difundiu, certo? Então, muitas vezes a gente usa as palavras de forma imprecisa, certo? Mas não vou dizer que está errado, assim, mas eu prefiro não usar, digamos assim, beleza? Só para vocês entenderem o motivo, todo mundo entendeu? Melhor introduzir não inteiro. Eu prefiro usar números inteiros e não inteiros. Tranquilo? Certo? Então, a gente já falou, bem no começo da disciplina, sobre destrinchou um pouco o algoritmo da divisão para converter frações para representação decimal, beleza? Tranquilo? Tá? Então, se a gente vamos pensar assim, só relembrando, um número aqui qualquer, 1/8. Vamos botar 3/8, pronto. 3/8. Se a gente vai escrever isso em representação decimal, a gente faz uma divisão, tá? Só relembrando isso que a gente já fez antes, beleza? Então, como é que a gente aprende a fazer isso? 3/8. Então, primeiro, a gente repara que não dá para dividir 3 por 8, então a gente coloca um 0 aqui, certo? Beleza? Com isso, a gente está fazendo uma divisão e dá o resto 3. Aqui, o resto, aqui é o próprio 3, tá tranquilo? Tá? Aí a gente coloca um 0 aqui, não é assim que faz? É assim, né? Tá. Coloca um 0 aqui. O que significa colocar esse 0? Tem que colocar vírgula. Tem que colocar a vírgula. O que significa colocar esse 0 aí? Significa que agora a gente vai operar com décimos. Tranquilo? Beleza? Ou seja, esses 3 inteiros que estavam aqui antes, a gente está convertendo 3 inteiros, são quantos décimos? 30 décimos. Todo mundo vamos falar que cada inteiro são 10 décimos. Beleza, pessoal? Certo? Então, quando a gente aprende, eu estou relembrando isso, que a gente já falou isso bem no começo da disciplina. Quando a gente aprende meio como um procedimento, como se fosse uma regra, sem sentido, beleza? Tranquilo? Então, é isso que significa. Eu estou convertendo isso aqui em 30 décimos. Agora eu vou dividir 30 décimos por 8. 30 décimos por 8, quer dizer, 30 por 8 dá quanto? Isso, 3 sobra 6. Mas dá 3 o quê? 3 décimos. Concorda? Beleza? Que a gente faz de conta. A gente está dividindo 30 bananas por 8. A gente pode interpretar assim. Dá 3 bananas e sobram 6. Tá certo isso que eu falei. Beleza? Exatamente. Isso aí. Certo? Isso. Tranquilo? Então, por isso que a gente bota aqui
na posição dos décimos, certo? Então vou até botar assim, ó. E sobram 6. Tá legal? Certo? Quer dizer, sobraram 6 décimos. Agora a gente vai botar um lado, um zero aqui de novo. Botando o zero aqui de novo, a gente está convertendo em quê? Em centésimos. Beleza? Tranquilo? Então eu vou dividir 60 centésimos por 8. Tranquilo? Certo? Eu vou dividir, quer dizer, eu vou pensar assim, eu vou dividir 60 por 8, quanto dá 60 dividido por 8? 7. Isso. Só que esse 7, como eu estou, esse 60 é centésimos, no quociente, eu vou botar na posição dos centésimos, concorda? Beleza? Eu estou destrinchando a divisão, porque normalmente a gente vai escrevendo tudo junto. Mas eu acho que escrevendo assim dá para entender melhor o que está acontecendo. Beleza? Ou então a gente pode fazer umas colunas aqui e marcar décimos, centésimos. Tranquilo? Aí sobra quanto? 4. Beleza. Aí eu vou botar um zero, ficou meio bagunçado, deixa eu aproveitar. Aí eu vou botar um zero aqui do lado de novo e vou dividir 40 por 8 dá o quê? Mais 5 o quê? Milésimos. Tranquilo? Certo? Então vou botar assim 0,005 e aí sobra 0. Então qual é o resultado dessa divisão? Tranquilo? Beleza? Tá de boa isso? Tá? Então, muitas vezes, a divisão, o algoritmo padronizado da divisão é um exemplo de uma situação na qual a gente escreve resumidamente, beleza? Por quê? Porque a gente escreve esse quociente todo de uma vez só, tranquilo? Tá? Mas escrever resumidamente para tentar abreviar pode atrapalhar a aprendizagem, porque pode esconder o que eu estou fazendo. Beleza? Então por isso que isso é uma forma de registrar. Tranquilo? Certo? Beleza? A gente também pode botar colunas aqui desse lado para a gente lembrar o que é. Então aqui eu estou com unidades, décimos, centésimos e milésimos. Beleza? Uma forma de registrar também. Porque esse colocar um zero do lado, que na educação básica a gente aprende assim, quando não dá para dividir, coloca um zero do lado e continua. Na verdade, esse colocar um zero do lado é um processo de conversão. Beleza? A gente está convertendo unidades em décimos, décimos em centésimos. Então, colocar essas colunas aqui pode ajudar a entender que conversão eu estou fazendo. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Então, são várias estratégias para ensinar isso na educação básica. Isso aqui, rapidinho, a gente ensina. Isso aqui se ensina normalmente no Fundamental 1. Então, a princípio, não ficaria a cargo de vocês ensinar isso, mas vocês têm que saber ensinar isso mesmo assim, certo? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque quem ensina no Fundamental 2 tem que saber o que acontece no Fundamental 1. A gente tem que, inclusive, trabalhar junto com os professores e professoras que dão aula no Fundamental 1, que em geral não acontece, mas é muito ruim que não aconteça. E depois, que muito provavelmente no Fundamental 2 vocês vão ter que relembrar isso aqui com os alunos. Tá? Eric. Não, é porque a lista de coisas está aqui, tem alguém que não assinou. Passa por aqui. Beleza? Olha. E sem contar que muitas vezes os alunos chegam no Fundamental 2 sem saber, principalmente, a divisão. Não é incomum. Exatamente. Na verdade, é muito comum. Eles chegam no Fundamental 2 com uma vaga ideia de como se divide. E assim, quando dividir com tantas casas decimais, quando passou de vários algarismos, eu já não consigo dividir.
Bom, e aí quando acontece isso, que é muito comum, como o Roger falou, vocês como professores e professores do Fundamental 2, quando acontecer, vocês vão falar, dane-se, o problema é seu, vocês vão ensinar a dividir, certo, pessoal? Isso é muito importante, sabe? Que é uma coisa que acontece. Essa é uma postura muito ruim. Fala, Bia. Não, estava comentando com ele que é matéria do 6º ano mesmo, né? Então já é Fundamental 2, dividir por números que tem, por exemplo, unidade e dezena. Eles só sabem dividir por um número, Fundamental 1. Aí, como é que divide por 27? Nem sabia. Eles aprendem no 6º. Então pronto, eles têm que saber ensinar isso aqui mesmo, beleza? Tranquilo. Mas eu estou dizendo assim, primeiro que esse tipo de divisão, como eles falaram, é muito comum ter um aluno que chega no Fundamental 2 sem saber. E aí a postura ética de vocês como professores é trabalhar esse aluno, não é falar problema seu, você deveria ter aprendido isso antes. Que é uma coisa que às vezes acontece, uma postura antiética dos professores. E além disso, mesmo que vocês estejam, por exemplo, no 6º ano, aí chega uma turma ideal, todo mundo sabe tudo. Mesmo assim, vocês têm que saber o que acontece no Fundamental 1 para ter uma continuidade. Beleza? Tranquilo? Bom, então agora vamos fazer isso em outra base. Alguém quer sugerir uma divisão? Eu queria falar sobre isso. Pode falar. A nossa exercício de divisão da semana passada, onde a gente estava dividindo a base lá, o senhor roubou em a semente 33 na base 9 é 30. Como o senhor já assumiu isso que a pessoa sabia, eu não consegui resolver isso. Então vamos fazer o outro aqui, tentar fazer. É muito difícil fazer sem roubar. Mas isso não é roubar tanto, tá? Certo? Mas a gente pode fazer sem. Se você não falasse que assim, mas então, vamos, aqui estava no final da aula, mas vamos tentar fazer sem roubar aqui. Certo? Então, vamos fazer. Tem como fazer base nacional? Não, base em geral é só um número inteiro maior ou igual a 2. Também não existe base 1, entendeu? Porque base é o número de elementos no grupo que você vai agrupando, entendeu? Então, por isso sempre tem que ser inteiro. Você vai agrupando de 2 em 2, de 3 em 3, entendeu? Não existe uma... para fazer isso assim. Não nesse esquema que a gente chama de numeração posicional. De repente, a gente poderia tentar inventar um outro esquema, se você pudesse uma base não inteira, entendeu? Mas nesse esquema, assim, por definição, você sempre agrupa uma determinada quantidade de elementos, entendeu? Então, por isso que é sempre inteiro, certo? Sempre uma hora igual a 2. Tá? Beleza? Bom, então, fala. Tipo assim, um número numa base muito grande? Tem. Só que uma base muito grande, a gente, o que acontece? Na base 10, você pode ter uma base de 1 bilhão, entendeu? Só que na base de 1 bilhão, você vai ter que ter 1 bilhão de algarismos. Não é muito prático, certo? Por exemplo, outros povos da antiguidade, a gente tinha os povos mesopotâmicos que usavam base 60, e aí tinha 60 algarismos essencialmente. E tinha os maias que usavam essencialmente base 20, certo? Essencialmente. Não é tão simples assim. É que eu prefiro. Eu acho mais bonita. Os maias também. Fala. Números binários são Base 2. Base 2, né? Olha só. Tipo assim, na base 10, a gente tem os algarismos de 0 a 9. Por que de 0 a 9? Porque quando a gente junta 10 unidades, já é o primeiro agrupamento. Então já é um grupo, que a gente chama de uma dezena. Por isso que só tem algarismos de 0 a 9. Da mesma forma, numa base qualquer vai acontecer a mesma coisa. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Depois eu posso mostrar como é que era a numeração mesopotâmia e a numeração maia. Mas vamos fazer uma conta primeiro, certo? Então vamos escrever, por exemplo,
Base 5. Quer escrever um oitavo mesmo na base 5? Um oitavo na base 5 vai dar uma dízima. Certo? Mas pode ser. Beleza? Fala. Não, porque tem um critério para saber, a gente pode pensar nisso também. Tem um critério para saber quando o número vai ser uma dízima. Não é dízima, na verdade, também não é a palavra adequada, porque dízima vem da base 10, entendeu? Mas é uma representação infinita. Você vai dizer qual é esse critério para a gente saber? Bom, mas assim, deixa vocês pensarem um pouco. Muitas coisas. Vamos fazer essa divisão primeiro. Então, 3 oitavos, 1 oitavo ou 3 oitavos? 3 oitavos na base 5. Bom, aí para não roubar, a gente tem que escrever, porque 3 na base 5 é 3 mesmo. Agora, 8 na base 5, como é que a gente representa? Então, aqui, deixa eu escrever. Certo? Então, 8, a gente vai formar um grupo de 5, beleza? 3 de unidade. Isso. Unidade é a unidade dele. Então, esse 1, 3 aqui, na verdade, representa 8 unidades. Beleza? Tranquilo? Tá? Eu estou botando, eu escrevi aqui em cima base 5, para não ter que ficar botando entre parênteses aqui em todos eles, tá? A gente já sabe que o que estiver escrito aqui está tudo na base 5. Beleza, pessoal? Certo? Essa divisão aí, eu sei de cabeça que vai dar uma representação infinita, porque eu sei o critério. Tá legal? Agora eu não tenho a menor ideia se vai dar uma coisa muito, um negócio grandão ou pequeno, mas vamos fazendo e vendo, tá? Certo? Então vamos lá. Bom, vamos tentar fazer sem roubar. É difícil fazer sem roubar, tá? Mas então, esse 1, 3 que está escrito aqui, a gente tem que ter em mente que ele representa 8 unidades. Certo? Eu estou dizendo que é difícil fazer sem roubar porque é sair da zona de conforto, sair do automático. Entender que são 8 unidades já não é roubar? Não, aí não. Porque a gente tem 8 unidades. Então, uma coisa é um número, outra coisa é um numeral. Certo? Se eu colocasse 8 ali e dividisse na base 5 no 40? Também não é um roubo muito grave, entendeu? Certo? O roubo, a única situação que a gente vai roubar mesmo, que aí eu vou chegar lá, é quando a gente for escrever, por exemplo, pi em outra base. Aí a gente não dá para fazer sem roubar. Quer dizer, é muito difícil fazer sem roubar, mas eu vou explicar por quê. Certo? Tranquilo? Tranquilo não, certo? Vamos chegar lá. Já. Então, olha só. Agora, então, por que eu não estou roubando? Porque, como eu estou falando, uma coisa é um número, outra coisa é um numeral. Certo? Então, qual é o número? O número é esse. Certo? 8. Beleza? Esse é o número. Tranquilo? Certo? Então, na base 10, ele se representa assim. Na base 5, eu vou fazer esse agrupamento. Então, eu vou representar esse número assim. Beleza? E se eu quiser, posso escrever. Desculpa. E se eu quiser, eu posso escrever esse número em algarismos romanos também. Beleza? Como é que é isso aí? Isso aí é algarismos romanos. É assim. Tranquilo? Beleza? Tá, então, isso aqui são numerais, isso aqui é um número. Beleza? Certo? Então, por isso que pensar que isso aqui são 8 unidades, eu não estou roubando. Porque ao fazer a divisão, eu tenho que tentar pensar nas quantidades que estão representadas aqui, independente de qual seja a representação. Ficou claro isso? Certo? Então, agora que começa a brincadeira. Então eu vou lá, eu vou fazer 3 dividido por
essa quantidade aqui e eu sei que vai dar 0. Tranquilo? Tá? Vou até escrever aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar um 0 aqui do lado. Tranquilo? Um 0. Mas aí é que tá, eu estou escrevendo na base 5. Botar um 0 do lado quer dizer que eu estou fazendo que conversão? Não é decimal, é o quê? Porque olha só, o que acontece? Quando eu estou escrevendo na base 10, vou escrever aqui, eu pego a unidade e divido em 10 partes, certo? Então, uma unidade é igual a 10 décimos, tranquilo? Na base 5, eu vou subdividir a unidade em quantos pedaços? Hã? Em quintos. Isso, exatamente. Isso, tá certo. Calma aí. Ó, fala, Larissa. Dentro do 30 tem que fazer uma divisão. Isso. Então, justamente, esse 30 não é 30. Entendeu? Então, a gente tem que entender que quantidade eu estou representando aqui. Que conversão é essa? Exatamente o que a Larissa falou. 3 quintos. São 3 grupos de 5. Que dá que quantidade na base 10? Isso. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Então, aqui. 1, 2, 3. Tá. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, aqui seria como eu estou subdividindo a unidade na base 5. Não, mas tá certo. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Aí 5 quintos já é 1, entendeu? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, são 4 subdivisões, mas são 5 partes. Tá legal? São 4 coisinhas. Então, aqui eu estou fazendo outra conversão. Tranquilo? Tá? É igual a 5 quintos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Uma unidade é igual a 5 quintos. Vou até fazer um negócio aqui. Peraí. Porque aqui eu não estou mais escrevendo tudo na base 5, tá? Agora eu vou escrever. Mas isso aqui todo mundo entendeu? Certo? Então, eu chamo de base quando eu escrevo num sistema de numeração posicional, porque aquele número, né, por exemplo, 10, no sistema decimal, ele é a base tanto para os agrupamentos quanto para as subdivisões. Os agrupamentos que vão gerar dezenas, centenas, milhares e assim por diante. As subdivisões vão gerar décimos, centésimos, milésimos, assim por diante. Beleza? Tranquilo? Em outra base, eu vou ter os agrupamentos e as subdivisões de acordo com essa base. Então, eu não vou subdividir em 5 partes, ou em 10 partes, eu vou dividir em 5 partes. Beleza? Tranquilo? Agora, aqui eu escrevi 5 na base 10. Como é que é 5 na base 5? 1. Não. 5, como é que é 1, 0? 5 na base 5 é 1, 0. Beleza? Então, na verdade, se eu for escrever isso na base 5, eu vou escrever assim, beleza? Tranquilo? Certo, pessoal? Na verdade, qualquer número escrito na própria base é sempre 1, 0. Beleza? Então aquele 3, 0 é 5, 3, 5 quintos?
Não, é 3. Aqui eu estou dividindo em quintos. 3 unidades, certo? Agora, uma unidade. Então, uma unidade representa quantos quintos? 5. Aqui eu tenho 3 unidades. Então, quantos quintos eu tenho? 15. Não, 15. 3 quintos. 3 vezes 15. 3 vezes 5, isso. Vale isso. Eu entendi. Ao invés de colocar o zero do lado, é mais fácil colocar tipo vezes 5. Mas aí eu teria que colocar vezes 1 zero, porque eu estou escrevendo tudo na base 5, entendeu? Então na base 5, 5 não é 5, 5 é 1 zero. Entendeu? Mas eu posso escrever isso. Que foi? Dá pra meme. Que foi? Muito genuíno. Você explicando pela isso. Mas aí a gente ia ter que escrever 3 vezes 1 zero, que eu tô escrevendo na base 5. Mas o Tá mais objetivo é fácil. esse. Mas é como é. Bom, isso assim, pra mim também não é tão difícil, eu acho, quanto pra vocês. Eu tenho que parar e pensar, não é uma coisa que a gente faz no automático, a gente está muito viciado na base técnica. O objetivo é esse mesmo. Entendeu, Larissa? Por que eu falei? Mas você poderia escrever 3 vezes 1 zero, tá? Mas vamos lá, recapitulando. Quando eu coloco 1 zero do lado do número, igual eu fiz aqui, eu estou fazendo um processo de conversão, tá legal? Só que aqui, como eu estou escrevendo na base 5, a conversão não é para décimos, a conversão é para quintos. Fala. Botar aquelas coluninhas aí ajuda a gente a pensar. Beleza. Ali então seria a unidade, essa segunda dos quintos. Pode colocar na lateral também. Colocar o quê? Na lateral, tipo, 0 é a unidade, aí depois vai ficar na lateral assim. Sim. Mas é porque assim dá para ver melhor que aqui é 3 unidades que corresponde a. Não, eu tô falando, tipo, quociente. O quociente aqui. Sim, Não, é porque pode. agora a gente está dividindo a unidade. É igual lá. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou colocar um Qzinho para dizer quinto. Aí o outro é QQ. Pode ser. Beleza? Fala. Então, se eu tivesse 100, seria 10 grupos. 100, sim, exatamente. Boa, olha só. Olha só, na base 5, como é que é? Na base 5 eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. Aí aqui eu já vou formar 5 unidades. Como é que eu escrevo 5 unidades? Eu escrevo 1 zero. Porque eu estou falando um grupo de 5 e 0 unidades. Então aqui de novo, vou escrever aqui que eu estou botando na base 5. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Aí eu vou continuar. Aí 1, 1 é 6 e assim por diante. Aí quando eu chegar no 1, 0, 0, na base 5, que número é esse? 1, 0, 0 na base 5? Não, não é 100. 1, 0, 0. Não, 500. Não é. Pensa na dinâmica, gente. 50 não. Vocês estão fazendo Ele quase vai. 50 15? 10? 10, 5, 10. Você pronunciou a mas conta, é 10. mas não disse o resultado. É 25. 25. Isso. Fala, Sim, vai. Não, eu saí mais frente, tipo assim. Só quanto é? Eu entendi o. São 5 grupos de Mas 10 ao quadrado é 100. E 5 ao quadrado Esse é sabe 25. Exatamente, mas é 25, tá certo. Entendeu? Ela fica não, mas tem uma mãe. Então, olha só. Vamos lá. Escrevendo a base 5. Olha só. Então, 1, 0 é 5, beleza? Aí depois, 2, 0 é o quê? 10. Tranquilo? Certo? Porque 2 zeros são 2 grupos de 5. Tá aqui. Eu cortei isso pela metade. 2 é mais sentido. Não, calma. Cada zero é um grupo. Não, mas como é Ó. que 2, não é 2, os 2 zeros. Como é que espera que a É que gente eles olhe estão pensando nas os 2 potências, zeros? né? Você vai dar 0, você vai dar 1, você Sei lá, na base vai dar 10,
Porque é assim, é difícil olhar. Olha só, vamos olhar isso daqui. Vamos lá. 1, 0. O que a gente está escrevendo aqui? A gente está escrevendo um grupo de 5 e 0 unidades. 2, 0, a gente está escrevendo 2 grupos de 5 e 0 unidades. Beleza? Certo? Então é quanto isso aqui? 10. Beleza? Certo? 3, 0 é quanto então? Que é aquele ali que apareceu ali. 3, 0 é quanto que você já falou? 15. Porque é 3 grupos de 5 e 0 unidades. Beleza? 4, 0 é quanto? 20. Aí se a gente fosse agrupar de novo, aí ia ficar 5, 0. Só que aí a gente reagrupa de novo. Aí fica assim. Esse é o som do entendimento. Esse é o som do entendimento. Então, esse aqui é 25. Exatamente. Isso aí. Beleza? Mas e aí, fez sentido isso? Sim? Tá. Então vamos continuar aqui. Olha só. Agora eu vou dividir 3, 0 por 1, 3. Só que o 3, 0 não é 30 e o 3 não é 13. O 3, 0 é 15. Então aqui eu tenho que pensar que eu tenho 15 unidades. Ao falar isso, eu estou roubando só um pouco. Porque eu estou usando a nomenclatura da base 10. Tá legal? Certo? Mas o que eu tenho que olhar para cá, o esforço que eu tenho que fazer é pensar em qual é a quantidade que isso representa e não o correspondente, o que está representado aí, beleza? Então aqui a divisão que eu tenho que fazer é 15 por 8, que dá quanto? 1. 1 e sobra quanto? Porque esse 1, 3 é 8. Então, que dá 1 e sobra quanto? 7. Só que 7, na base 5, como é que eu escrevo? 1, 2. 1, 2. Então, vou botar aqui, ó. 1, 2. Não, mas o 15 dividido por 8 já não é roubado? Um pouco, mas não muito. Porque, olha só, esse número 3, 0, certo? Eu poderia fazer um desenho do 15, entendeu? Mas não consegue, tipo, fazer então, numerais do 3, 0. 3, 0. Então, vamos dividir por 3. Sem pensar. Poder fazer então, vamos fazer eu Pode acho apagar. legal fazer com Pode apagar essa parte aqui do quadro. porque, pra ele, Acredito. eu acho que tem que explicar, porque ele vai ficar confuso. Pessoal, você não está roubando não, você está falando a nossa língua é essa língua aí. Exato, Eu estou traduzindo. Simultaneamente. No início, o aluno não vai desenhar um monte de bolinha, tentar dividir em grupos. Também é Eu estou desenhar, fala. Quando o senhor fala de numeral, Tá bom, também está falando na base 5 é de questão tranquilo, você tem que sonora? fazer tudo. O quê? Quando você fala de Na base numeral, 7. Aí já começa a trabalhar A também. palavra. Se for base grande, já não. Aí já não vale, compensa. Pode apagar esse lado daqui. Pode. Vai dar tempo de fazer. Pode. Fabrício, pode aqui? Pode, todo mundo? Vitor, Então, é isso que eles falaram, eu não estou roubando tanto, entendeu? Porque eu estou só usando, é como se eu falasse sim e yes, entendeu? Eu estou traduzindo, como se eu estivesse falando outra língua. E o que o Fabrício falou, o numeral também inclui a palavra, certo? Então eu posso falar, essa quantidade aqui é 3, 0, que é uma palavra que tem o mesmo significado 15, entendeu? Beleza? Mas eu poderia roubar um pouco menos. Assim, ó.
Então, esse aí é o 3 zero na base 5, concorda? Beleza? Aí eu vou dividir por 8. Então eu tenho aí 8 sobra 7. 3 sobra 7, beleza? Isso, mas o que eu queria dizer é tipo, sempre tá bolinha por bolinha. Tinha uma forma de falar, sem traduzir. Quando o senhor rouba pouco, eu preparo assim. Você o quê? Ele pode assim. Porque eu começo a escravar. Mas eu acho que assim é mais difícil ainda. Não, assim, bolinha, por isso que eu tô perguntando se tem uma forma de falar. Não, só se a gente inventasse uma língua para base 5, entendeu? Se você falar 3 0 por 3, dá 3 e sobra um 0. Mas a gente poderia inventar tipo assim, da mesma forma que 1, 2 é 12, a gente poderia inventar uma palavra para 1, 2 na base 5. Aí Aí vai saber que é poliglota embaixo. Agora vamos fazer. Vamos continuar mais um pouco, eu não sei até quando vai essa divisão, tá? Para dar tempo de fazer mais alguma coisa. Olha só. Então aqui, 1, 2, aí eu vou botar um 0 aqui, beleza? Tranquilo? Só que esse 1, 2 não é 12, esse 1, 2 é 7, né? E quando eu botei esse 1, 0 aqui, eu fiz uma conversão para nova subdivisão. Então, veja bem, quando eu estou na base 10, simplificando um pouco, quando eu estou na base 10, essas conversões, quando eu boto o 0 do lado, eu sempre estou multiplicando por 10, concorda? Por quê? Porque eu estou passando de unidade para décimo. Ao passar de unidade para décimo, eu multiplico a quantidade por 10. Então ali é 4, 5? Então 1, 2 multiplicado por 5. Que é 4, 5? Não. 45? Não. Que é 7. É 7. 35. Então aqui são 35 bolinhas. Beleza? Tranquilo? Pode até pensar, ó. Isso aqui é 25 mais 10. Também pode pensar assim. Porque 1, 2, 0 é o quê? 1, 0, 0 é 25, beleza? Certo? 2, 0 é 10. Então 1, 2, 0 é 35. Então agora a gente vai dividir 35 por 8. Dá quanto? Agora eu estou falando na base 10, tá? 1, 2, 0. Tá. 4. E sobram 3. Não, só acabou. Não, deixa eu fazer uma perguntinha. Se 1, 0, 0 é 25 grupos de 5. 1, 0, 0. Não, são 25 unidades. 25 unidades? É um grupo de 25. São 5 grupos de 5, entendeu? Pronto, olha só, pessoal. Olha a conta que eu fiz aqui, certo? Eu dividi, como eu falei, esse 1, 2, 0 é 35, que eu vou dividir por 8. Ao dividir por 8, dá 4 e sobra 3. Todo mundo concorda? Certo? Beleza? Porque é 35 dividido por 8 dá 4. Beleza? 4, 3, 8, 32, sobra 3. Tranquilo? Aí, quando apareceu esse 3 aqui, eu já sei que a conta acabou. Porque agora, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Vou colocar um 0 do lado do 3 e aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Beleza? Então, esse número aqui, ó, é 0,14. Aí o próximo que vai aparecer aqui é o 1 de novo. Porque não é o resultado da divisão por 3, beleza? Então acabou. Essa é a dízima. Tá legal? Então essa é a representação. Então 0,365 na base 5 é 0,1414. Isso, exatamente.
Então não teria como a gente fazer direto. Tipo assim, pegar só o resultado e passar para a base 5. Esse 0,375? Não sei. O quê? Não, estou pensando no procedimento para passar direto, não sei. Assim. Eu tô pensando. Não deve ter sim, mas eu não sei assim. Eu tenho uma dúvida. Sim. Qual ser base, né? Na maioria das bases, adicionar 0 à direita, que ele multiplicar por ela? Sim, exatamente. Beleza? Por quê? Porque na base 5, eu colocar um 0 do lado, eu transformando unidade em quintos. Quantos quintos tem uma unidade? 5. Então é sempre multiplicar pela base. Pronto, agora vamos fazer um número irracional. Todo mundo entendeu por que acabou a conta? Que é a mesma coisa que acontece na base 10. Quando o primeiro resto se repete, tudo vai acontecer igual. Então eu já sei que aquele é o período. Tá? Agora vamos fazer um número irracional. Sem roubar e roubando. Tá? Então, que número irracional vocês querem fazer? Queria uma sexta para descobrir que ele ia ser. Tá, é assim. Vamos lá. Na base 10, vê se vocês conseguem pensar assim. Na base 10, quais são os números que têm representação finita? Beleza? Que não são periódicos. Quais são as frações? Na base 10, que não tem representação infinita. 2 sobre 5. Na verdade, basta olhar para o denominador, tá? Na verdade, quais são os denominadores que geram representações finitas. Porque, um quarto. Esse no caso é denominadores pares? Também, mas não necessariamente. Vamos lá, vamos tentar. Vou botar aqui os que têm representação finita e os que têm representação não finita. 1/3, depois 1/5. Aqui em cima são os finitos e os periódicos embaixo. Aí 1/5 tem representação finita. 1/10. Mas vamos em ordem. Aí depois, o próximo, 1/6. Não, 1/6 aqui, concorda? Beleza? 1/7 aqui. 1/8 aqui. 1/9 aqui. Tá? Beleza? 1/10 aqui. Então vamos olhar para esses denominadores aqui. Esses são os que têm representação finita na base 5. Outro. Na base 10. Beleza? Tranquilo? O que esses denominadores têm em comum? Alguém... são divisores de 10. Não, 4, 8 não são divisores de 10. 8, Com eles eu. Não. Eu sei. Então, no caso, eles são divisores do 10. Não são divisores de 10, porque 4 e 8, 2 são, 4 e 8 não são. Vocês não querem pensar mais um pouco enquanto a gente foi fazendo outras contas? Eu posso dar logo a resposta, mas eu acho que é mais legal. Pode ser? Sim. É porque o parece que seria só 5 cada por causa que... Então fala de novo. Você dividiu 10 por 5, né? Sim. Ele inclui por aí. Não é bem. Fala. Tá, vamos fazer mais uma conta? Fiquem pensando nisso aí. Vamos fazer um número racional agora. Que número racional vocês querem escrever? Fala aí um número irracional agora. Quem é que esse falou que era difícil? Não é difícil, é roubando. Mas vamos fazer um não roubando primeiro. Qual é o mais fácil não roubando que não roubaria? Não roubando é um número, por exemplo, raiz de 2. Pode ser raiz de 2. Certo? Posso apagar aqui? A gente pode fazer só tipo uma casa que vocês vão entender o que está acontecendo. Olha só, vamos escrever o raiz de 2 em qual base vocês querem? Pode escolher uma base aí qualquer, a dificuldade é a mesma. Eu quero Base 7. Na base 2? Eu pensei nisso. Tá. Na base 2. Porque
Porque não é números binários. Tá, mas assim, vamos fazer na base 7 mesmo, depois eu faço na base 2. Porque na base 2 não dá pra... Olha só, na base 7, tranquilo? Na base 10, eu tenho que raiz de 2 é 1,41, assim por diante. Beleza? Como é que eu sei que esse primeiro algarismo depois da vírgula é 4? Eu sei pelo seguinte, que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo? Certo? Tá? Então, o que eu estou fazendo quando eu escrevo isso aqui? Eu estou dividindo de novo a unidade em décimos, beleza? Na verdade, não é essa unidade, é entre o 1 e o 2, tranquilo? Certo? E o raiz de 2, então aqui ó, é 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e 1,5. O raiz de 2 está em algum lugar entre 1,4 e 1,5, beleza? Tá tranquilo? Certo? E esse 1,4, o que é? É 1 mais 4 décimos. 1,5 é o quê? É 1 mais 5 décimos. Tá tranquilo? Certo? Beleza? E como é que a gente sabe disso? A gente eleva 1,4 ao quadrado da menor que a raiz de 2. A gente eleva 1,5 ao quadrado da maior que a raiz de 2. Beleza? A gente já fez esse exercício também. Tá? Agora a gente pode fazer na base 7 é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de dividir por 10 pedaços, eu vou dividir em quantos pedaços? 7. Beleza? Vou dividir em 7 pedaços. Então eu vou ter... Foi mal. Eu vou escrever de novo. Então eu vou ter aqui a unidade. Eu vou escrever. Eu já sei que o raiz de 2 está entre 1 e 2. Beleza? Aí eu vou dividir em 7. Tranquilo? Certo? Então olha só. Eu tenho que localizar o raiz de 2 aqui nesse lugar. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, é o que? Se eu escrever, aqui eu vou escrever na base 7. Então, na base 7, esse cara aqui é 1,1. Só que 1,1 na base 7 é o que? É 1 mais 1/7, concorda? Beleza? Esse cara aqui, ó, seria 1,2. Só que 1,2 é 1 mais 2/7. Tá beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar essas coisas aqui ao quadrado e ver se está maior ou menor que 2. Fez sentido? Tá? Então eleve isso aqui ao quadrado. Quanto dá? 1 mais 2/7 elevado ao quadrado. 9/7 elevado ao quadrado. Quanto dá? Entenderam o que eu estou fazendo ou não? Então, dá... Isso, 81 sobre 49. 81 sobre 49 é maior ou menor que 2? Menor. Concorda? Certo? Olha só, eu elevei isso aqui ao quadrado, 1 mais 2/7 ao quadrado. Beleza? Isso aqui é menor do que 2. Tá? Vai fazendo a conta mesmo. Tranquilo? Certo?
Isso significa que a raiz de 2 está em algum lugar daqui para lá. Na verdade esse 7 aqui teria que ser um 0, tá? Mas é só roubando só um pouquinho. Mas eu vou dizer que nesse aqui eu não estou roubando. Quando eu fizer do pi, vocês vão entender por que nesse aqui eu não estou roubando, tá? Beleza? Então, tá claro isso aqui? A gente fez essa conta aqui, tranquilo? E o resultado dessa conta dá menor do que 2. Então, raiz de 2 é maior do que esse número. Tá de boa isso? Tá? Agora a gente tem que chutar um outro valor. Qual vocês querem? Esse aqui, quanto é esse próximo aqui? 1, 3. Vocês querem fazer 1 mais 1, 3 ao quadrado? Quanto dá isso aqui? 7 mais 3, 100 sobre 49. 100 sobre 49 é maior do que 2, concorda? Beleza? Então, esse aqui passou o 2. Esse aqui está antes do 2, esse aqui passou o 2. Então, só uma perguntinha. Você que é chato isso perguntar, você tem como você fazer à mão essa conta? Eu acho que não precisa, assim. Porque a gente só. Isso não é muito importante para o que a gente está fazendo. Porque a gente só precisa verificar se esse número é menor ou maior do que 2. Entendeu? É só, o argumento é esse número é maior ou menor do que 2. Então, o que significa? Isso aqui está antes do 2. Isso aqui está depois do 2. O que a gente conclui? Que raiz de 2 é algum número entre 1 mais 2 sétimos e 1 mais 3 sétimos. Concorda? Porque esse aqui é. Acho que eles quiseram dizer fazer a conta da fração. Acho que é conta da fração e elevar ao quadrado. Esse passo está complicado. O passo a passo para eles entenderem a conta que você está fazendo. Tipo assim, igualar os denominadores, elevar ao quadrado. Porque isso é elevado ao quadrado. Essa conta que você queria que fizesse. 100 sobre 49 ao quadrado. 100 sobre 49 ao quadrado. Pensa em 100 sobre 50. Não, é 10 sobre 7 ao quadrado. Não, estou dizendo ali que o 1, na verdade, é 7 sobre 7, aí soma os numeradores, ficaria 10 sobre 7, eleva ao quadrado, aí vai dar 100 em cima, 49 embaixo. Esse passo que foi feito em cima também, aí ficou 81 sobre 49. Aí 81 é menor do que o dobro de isso, 49. Só essa análise que a gente está fazendo. É maior que o dobro, menor que o dobro, só isso. A gente precisa deixar o valor exato. Foi isso que eu quis dizer. Não vale a pena fazer a conta, tipo assim, quanto é 81 dividido por 49? Isso aí não está importando pra gente, entendeu? Foi isso que ele quis dizer agora. O passo a passo da conta é bom fazer, para lembrar depois de que estava fazendo. Mas a gente pode escrever assim, ó. Isso agora aqui embaixo eu estou escrevendo na base 10, tá? Então, isso aqui dá quanto? Isso aqui é o quadrado. 81 sobre 49. Aqui dá 100 sobre 49. Beleza? Esse número aqui é menor ou maior do que 2? Não precisa fazer a divisão para saber se esse número aqui é menor ou maior do que 2. Concorda? Beleza? Tá? Pode até pensar, 49 vezes 2 é quanto? 98. Então esse número é menor do que 2. Esse número aqui é o quê? Vai ser um pouquinho maior do que 2, concorda? Tá? Então, aqui, por causa disso aqui, eu chego a essa conclusão. Tá beleza? Certo? Então, a raiz de 2 está entre 1 mais 2 sétimos e 1 mais 3 sétimos. Tranquilo? Tá? Porque quando eu elevo isso aqui ao quadrado, isso fica menor do que 2. E quando eu elevo isso aqui ao quadrado, isso fica maior do que 2. Tá legal? Certo? Então, a raiz de 2 está em algum lugar entre esses dois números. Tá beleza? Então, o que eu posso concluir? Que a representação
o primeiro algarismo depois da vírgula da representação de raiz de 2 na base 7 é quem? Quanto é? Raiz de 2 na base 7 é 1, vírgula quanto? Igual a gente pensou ali na base 10. Não. Qual é o primeiro algarismo? E aí? Não, 1,1 não. 1, quanto? 2. 1,2. Quando eu falo é 1,2 alguma coisa. A gente não sabe ainda quem é essa alguma coisa, tá legal? Certo? Por que é 1,2 alguma coisa? Porque 1,2 na base 7 é 1 mais 2 sétimos. 1,3 na base 7 é 1 mais 3 sétimos. Tá beleza? Certo? Então, como ele é maior do que 1,2 e menor do que 1,3, ele é 1,2 alguma coisa. 1,9. Hã? Na base 7. Aqui? 1,9 na base 7 passa do 2, né? Porque é 2 mais 2 sétimos. E não tem 1,9 na base 7, né? Porque só tem os algarismos até 6 na base 7. Entendeu? Mas seria 1 mais 9 sétimos, que é 2 mais 2 sétimos. Entendeu? Beleza? Agora, como a gente descobriria, só para falar rapidinho do pi, como a gente descobriria o próximo algarismo? Certo? Porque com isso eu concluí que o raiz de 2 está em algum lugar entre 1,2 e 1,3. Beleza? Certo? Agora, eu vou subdividir isso aqui também em 7 unidades. Tá beleza? Cada pedacinho desse aqui, que eu subdividi em 7, depois em 7 de novo, é que fração da unidade? É 1 sobre quanto? Não. 49, eu dividi em 7, depois em 7. 70 seria se fosse em 7, depois em 10, entendeu? Então, cada pedacinho desse é 1 sobre 49 da unidade. Beleza? Então, aqui, o primeiro pedacinho desse aqui, ó, é o que? É 1 mais 2 sétimos mais 1 sobre 49. Mas 1 sobre 49 não é mais. Está escrito na base 10. Se eu for escrever na base 7, peraí, deixa eu escrever isso aqui. E assim está escrito na base 10, mas ele representa aquele lugar na reta. Se eu for escrever na base 7, vai ficar assim. Porque 49 na base 7 é 100, entendeu? Beleza, então agora o que eu deveria fazer? Que eu não vou fazer só para falar rapidinho do pi, tá? O que eu vou fazer? Eu teria que pegar, eu já sei que raiz de 7 é 1 mais 2 sétimos mais alguma coisa. Porque ele passa do 1 mais 2 sétimos, concorda? Então ele é 1 mais 2 sétimos mais alguma coisa. Então eu teria que pegar 1 sobre 49, por exemplo, e ficar elevando isso aqui ao quadrado para ver se passa, se é antes ou depois. Beleza? Certo? Entenderam como é que é? Vamos fazer o pi. Só o primeiro algarismo. Só para eu dizer porque que ali eu não estou roubando. Então, posso parar aqui. Vou roubar aqui, botar o 7. Hã? Pode botar o 7. Isso, 7 vezes teria que ser isso. Posso parar aqui? E depois a gente... Olha, rapidinho.
a gente bate. Posso apagar aqui esse pedaço? Então olha só. Olha só, então vamos ver só quem seria o primeiro logaritmo do π na base 7. Tá legal? Então o π vai ser 3, alguma coisa. Tranquilo? Não, na base 7 também, porque 3 é 3 na base 7 mesmo. Certo? Agora olha só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas subdivisões aqui e localizar o π nesse lugar aí, beleza? Certo? Então olha só, se eu fizer 3 mais 1/7, isso é maior ou menor do que π? Aí é para fazer a conta mesmo na calculadora, tá? Aí no caso de você na base 7? Isso vai ser menor que π. Isso vai ser menor que π, porque vai dar 0 alguma coisa. Vai ser o quê? Menor do que π? Vai ser menor que π. Tá. Não sei. Tá dando. Não, tem que fazer a conta mesmo no celular, faz aí. Maior do que π, concorda? Beleza? Esse número aqui não sei quanto é, tá? Mas vocês fizeram a conta, porque π é 3. Quanto dá isso aqui aproximadamente? Vai dar quanto? Fala aí. 8? 3,14. 28. Ah, pronto. Tá bom já. Então aqui já dá para ver que esse número é maior do que π, concorda? Então onde que está o π? Ele está aqui, ó. Beleza? Certo? Porque esse número aqui, que é 1 menos 7, é maior do que π. Tá legal? Não é 3? Hã? Não, desculpa, é 3. É porque esse desenho não serve mais. Porque seria 3 entre 3 e o 4. Tá? Mas ele está entre o 3 e o 3 mais um 7. São 3 unidades e um decimal, cara. Isso, exatamente. Eu vou dividir, o π passa do 3, então eu vou pegar entre o 3 e o 4 e dividir. Beleza? Certo? Então, qual é o primeiro logaritmo do π? É 0. Tá legal? Certo? É 0, porque ele passa do 3, mas ele está antes do 3 mais um sétimo. Então ele é 3,0, porque se ele passasse do 3 mais um sétimo, ele seria 3,1. Tá, mas mesmo assim, já que a aproximação é bem no caso na base 7, e ele é ideal? Ele é o quê? Ideal. Ideal. Porque na nossa base ele é 3 milhões de bolinhas. Aqui, tipo, é mais. Então ele é não periódico. Talvez querendo dizer que é inteiro na base 7. Ele é o quê? Ele é inteiro, é 3 e ponto. Não. Não, depois ele vai aparecer outros números lá. Sim, mas eu tô falando que ele é mais próximo. Porque 3,0. Não, a localização dele na reta não muda. Tem mais próximo que isso. Não, a localização dele na reta não muda. O que muda é como a gente está subdividindo a reta, entendeu? Ele está lá na mesma posição, então ele está aqui. Aqui é o 3, aqui é o 4, ele está mais ou menos aqui, beleza? Só que se eu dividir isso em 10, ele vai ultrapassar a primeira divisão. Se eu dividir isso em 7, ele não vai ultrapassar. Então o lugar dele na reta não muda. Agora, para acabar, só explicar por que eu estou dizendo que no raiz de 2 eu não estou roubando e no π eu estou roubando. Pelo seguinte motivo, porque no raiz de 2, para achar a representação na base 7 do raiz de 2, eu estou partindo da definição de raiz de 2. Qual é a definição de raiz de 2? É um número que elevado ao quadrado dá 2, concorda? Beleza? Certo? Então, eu estou usando só isso para achar a representação da base, na base 7, ou numa outra base qualquer. Tranquilo? Aqui, eu não estou usando a definição do π, certo? Porque a definição do π é a razão
entre o perímetro e o diâmetro do círculo. Eu estou usando a representação dele na base 10 para achar a representação na base 7. Porque ao fazer isso aqui, eu comparei com a representação na base 10 que eu já sei. E para fazer o raiz de 2, não. Para chegar àquela conclusão, eu não usei em momento nenhum, nessa conta aqui, a representação do raiz de 2 na base 10. Fala. Não, é porque antes de encerrar, você falou que encerrar, você ainda não explicou aqueles... Não vou explicar, mas só fechar essa explicação. Entenderam por que eu estou dizendo que eu estou roubando? Prestem atenção aqui que eu não usei em momento nenhum que o raiz de 2 na base 10 é 1,41. Beleza? Certo? Eu fui fazendo mesmo pela definição, chegando a essa conclusão. Tá? Então eu não preciso saber a representação do raiz de 2 na base 10 para achar a representação do raiz de 2 na base 7. O que eu usei, porque seria muito mais difícil. E por que acontece isso? Porque o raiz de 2 é o que a gente chama de um número algébrico e o π é o que a gente chama de um número transcendente. Beleza? O raiz de 2, repara, para achar a representação, eu manipulei ele algebricamente. Eu elevei ao quadrado e tal. O π eu não tenho como fazer isso. Mas dentro dessa lógica, você não está achando o valor exato de π na base 7. Porque o valor exato, assim, todos eles são infinitos, em qualquer base. E tipo, como você também comentou esse π na base 7, não seria o valor de π, que é a sua representação. Seria outra representação, mas é o mesmo π, porque é o mesmo ponto na reta, entendeu? É o mesmo π, é o mesmo número. É igual a coisa do numeral do número. Tá beleza? Certo? Porque é isso aqui, a posição dele é aqui. Mas dependendo de como eu subdivido, vai dar uma coisa diferente, entendeu? Beleza? E aqui vão aparecer outros, não é porque o primeiro deu 0 que é inteiro, tá? Vão aparecer outros algarismos aqui diferentes. Beleza? Certo? Só que a diferença entre o raiz de 2 é o π, é que não tem uma manipulação algébrica que leve ao π, assim como tem uma manipulação algébrica que leva ao raiz de 2. E foi essa manipulação que eu usei. Eu fui elevando as coisas ao quadrado e vendo quando passa e quando não passa. Mas o π não seria π mesmo estando no trabalho? Seria. Então, falando que a raiz de 2 foi criada e π existe. E a gente demonstra a existência dele. E raiz de 2 a gente pode obter ele, entendeu? Mas aí a gente... Por que a gente sabe que π existe? Porque a gente conhece a estrutura dos números reais. E é um conceito que se chama de completude. Depois eu posso explicar um pouco sobre isso. Mas é isso. O π a gente demonstra indiretamente que ele existe. E o raiz de 2 é mais, a gente faz a conta. Fala. Mas eu posso pegar a raiz de 2 na base decimal e fazer Pode. Aí vai dar π. Vai. Então, olha só, repara só, o número não muda. Olha só, Júlio, o número não muda, o π é o mesmo π. Por que ele não muda? Porque a posição dele está aqui, tranquilo? Ela explicou que agora o que muda é a contagem. Exatamente, perfeito. Só que quando eu vou dividir isso aqui em 7 partes, aí onde é que esse π se localiza nessa subdivisão? Eu vou dividir em 10 partes, onde é que o π se localiza? Então é o mesmo π. Muda a subdivisão. Valeria a pena pensar agora na base binária, né? Se dividir no meio. Na base binária é fácil. É 0 ou é 1? Um? Ele tá antes do meio ou depois do meio? Porque é muito. Então na base binária seria 1, 1, porque o 3 na base 2 é 1, 1. É 1,0. A representação do π. Mais alguma coisa. Tá? Beleza? Bom, agora, se querem que eu fale dos denominadores, posso escrever aqui. Esse aqui eu vou falar mesmo. Então, olhem para os números. Pode falar mesmo, né? Assim, spoiler. Não vai dar tempo de demonstrar isso agora. O que esses denominadores têm em comum? Nem todos são divisores de 10. Beleza? O 2 e o 5 são divisores de 10. Tá legal?
mas o 4 e o 8 não. A gente pode pensar também em denominadores maiores que têm representação finita na base 10. Por exemplo, 1 sobre 25. 1 sobre 20 tem representação finita na base 10, concorda? Beleza? 1 sobre 25 tem representação finita na base 10 também. 1 sobre 20 é 0,4. 1 sobre 25 é... Não, 1 sobre 20. Isso. Beleza? Enfim. 1 sobre 16 também, ótimo. 1 sobre 16. O que esses números todos têm em comum? Alguém consegue ver? São de cima. Que são traços? Não, os denominadores. 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25. O que esses números têm em comum? Vocês querem que fale ou não? Fale. Pode falar? Eu acho que os últimos tipos já bateram. Então olha só, esses números, quem são os divisores primos desses números? 2 ou 5. Não, 1 não é primo. Divisores primos. 2 ou 5. Os divisores primos dele são todos esses aqui, ó, é 2 ao quadrado, 5, 2 ao cubo, beleza? 2 à quarta, esse aqui é 2 ao quadrado vezes 5, esse aqui é 5 ao quadrado, todos esses só tem como divisores 2 ou 5, beleza? Então, em uma base qualquer, o denominador da fração não pode ter nenhum fator primo que não seja fator primo da base. Então, por exemplo, na base 5, só terá, base 5, só terão representações finitas as potências de 5. Finitas. Beleza? Porque só quem tem fator primo 5 vai ter representação finita. Agora, se eu tiver na base 12, quais são os fatores primos de 12? 2, 3, 6. Isso. Primos. Fatores primos. Então, todo mundo que tem. Então, por exemplo, 1/2 vai ser finito. 1/3 vai ser finito. Agora, 1/5 vai ser infinito. Beleza? Certo? Agora, se eu pegar na base 60, tudo isso aqui vai ser finito. Beleza? Então, por isso que os mesopotâmios usavam a base 60. Na base 60 a gente tem muitas frações com representação finita. É isso, mas aí depois eu posso demonstrar isso, que agora não vai dar. Beleza, pessoal? Então, assim que eu identifiquei. Quando vocês falam. Que? Que a gente usa na história, por isso, porque tem muitos divisores. Inteiros, 20 minutos. Exatamente. Porque na base 60, 1/3 de hora é 20 minutos. Se a hora fosse dividida em 100 minutos, 1/3 de hora seria uma dízima. Entendeu? Então essa é a ideia aqui. Então, a lógica dos números binários todos são finitos? Não. Poucos são finitos. Só os que são potências de 2 são finitos. Mas 3. no binário não é 0? Mas a base é 2. Então você tem que olhar para a base. Quem são os fatores primos da base? 2. Então aqui na base 5. Por isso vocês falam 1/8 na base 5. Beleza? Como é que eu sei que 1/8 na base 5 é infinito? Porque quem são os fatores primos de 5? Só o 5 mesmo. 1/8, o fator primo é 2. Então ele tem um fator primo que não é fator primo da base. Assim que eu sei, entendeu? Beleza? Então é isso por hoje. Então semana que vem a aula no livro derivada.